Amor escrito pelo destino. Amanda sempre sonhou em conhecer a Itália. Quando finalmente realizou esse desejo, não imaginava que sua viagem se tornaria inesquecível por outro motivo. Durante um passeio por Florença, ela conheceu Nicolau, um brasileiro charmoso que também viajava sozinho. Um olhar trocado em frente a Ponte Vecchio foi o suficiente para que seus destinos se cruzassem. A chegada à Itália. O avião pousou suavemente no aeroporto de Fiumicino, em Roma. Amanda respirou fundo, sentindo aquela mistura de excitação e ansiedade. Viajar para a Itália sempre foi um sonho, e agora, ali estava ela, com sua mala de rodinhas, um guia de viagem surrado e a promessa de dias inesquecíveis. Saindo do aeroporto, pegou um táxi até seu hotel, um pequeno e charmoso lugar no centro de Florença, com uma vista deslumbrante da Catedral Santa Maria del Fiore. Ao entrar no quarto, jogou-se na cama, olhando para o teto e sorrindo sozinha. Dessa vez, sem planos. Apenas deixar a vida me surpreender. O primeiro olhar. No final da tarde, Amanda decidiu caminhar pelas ruas estreitas da cidade, observando a arquitetura renascentista e sentindo o aroma irresistível de café e pão fresco saindo das cafeterias. Foi então que o destino entrou em cena. Ao se aproximar da Ponte Vecchio, parou para tirar uma foto da vista magnífica do rio Arno. Mas, ao virar-se, esbarrou em alguém. "Ah, desculpa", disse, automaticamente. "Não, culpa minha", respondeu um homem, sorrindo de maneira gentil. Seus olhos se encontraram por um instante que pareceu uma eternidade. Ele era alto, de cabelo castanho um pouco bagunçado, e tinha um olhar curioso, como se tentasse decifrá-la. Amanda sentiu um frio na barriga, mas disfarçou. "Linda vista, né?" Ele sorriu. "Sim, mas acho que acabei de ver algo ainda mais bonito." Amanda riu, balançando a cabeça. "Essa foi boa. Você ensaiou antes ou saiu naturalmente?" "Naturalmente, juro." Ele levantou as mãos em rendição. "Me chamo Nicolau." "Amanda." Eles apertaram as mãos, e aquele simples toque fez Amanda sentir algo diferente, como se um fio invisível estivesse conectando os dois. O que era para ser uma troca rápida de palavras se estendeu. Eles começaram a andar juntos pela ponte, conversando sobre a cidade, suas viagens, suas vidas. Nicolau era brasileiro, assim como ela, e estava viajando sozinho pela Itália depois de anos dedicando-se ao trabalho como arquiteto. Foram até uma pequena cafeteria escondida em um beco de paralelepípedos e sentaram-se em uma mesa do lado de fora. A conversa fluiu de maneira tão natural que Amanda perdeu a noção do tempo. "Eu nunca fiz isso antes", confessou Amanda, brincando com a borda da xícara de café. "Isso o quê? Conhecer alguém assim, por acaso, e me sentir tão à vontade." Nicolau sorriu, apoiando-se na mesa e olhando diretamente para ela. "Talvez porque não seja tão por acaso assim." Amanda arqueou a sobrancelha. "Você acredita em coincidências?" Ele deu um gole no café e respondeu. "Eu não acreditava, até hoje." O silêncio que se seguiu foi intenso, cheio de significados. Amanda desviou o olhar, sentindo seu coração disparar. Quando perceberam, já estava anoitecendo. Nicolau sugeriu que subissem até a Piazzale Michelangelo para ver a vista da cidade iluminada. Chegando lá, Amanda prendeu a respiração. Florença brilhava como um quadro pintado à mão. Sem perceber, seus dedos roçaram os de Nicolau, e ele não os afastou. "Eu poderia ficar aqui para sempre", ela sussurrou. Nicolau virou-se para ela, seus olhos brilhando sob a luz amarelada dos postes. "Quem sabe o destino não quer que você fique." Amanda sorriu, sem saber que, naquele momento, seu coração já estava perdido para aquele homem que acabará de conhecer. E o destino, mais uma vez, preparava seu próprio jogo. A busca e o desapontamento. O avião decolava de Roma, e Amanda olhava pela janela, vendo a cidade ficando cada vez menor. Dentro dela, uma confusão de sentimentos se misturava. Ela se sentia leve, como se tivesse vivido um sonho, mas ao mesmo tempo, um nó apertava seu peito. Durante 2 semanas, ela e Nicolau viveram momentos intensos. Cada rua da Itália parecia um cenário de filme, e cada instante ao lado dele foi como um capítulo de uma história que ela não queria que terminasse. Antes de se despedirem, Nicolau escreveu seu número de telefone e o endereço onde morava no Brasil em um pedaço de papel. Ele segurou sua mão ao entregar o bilhete, olhando nos olhos dela. "Me liga assim que chegar, tá? Não me deixa esperando." Amanda riu, mas havia uma melancolia oculta em seu sorriso. "Pode deixar." Só que o destino tinha outros planos.
Já em Londres, quando abriu a mala, Amanda procurou ansiosamente o papel com contato de Nicolau. Revirou sua bolsa, vasculhou cada compartimento da carteira, esvaziou os bolsos da jaqueta. Nada. O bilhete simplesmente havia desaparecido. O pânico subiu como um frio pela espinha. Ela tentou lembrar onde o guardou. No guia de viagem. Amanda pegou o livro e começou a folhear, sentindo a respiração acelerar. Página por página, seus dedos corriam pelo papel, mas o bilhete não estava ali. Não, não pode ser. Jogou tudo no chão e começou a procurar novamente, dessa vez com mais desespero. Mas o papel parecia ter evaporado. Seu coração disparou. Ela tinha perdido o único meio de contato com Nicolau. Amanda não aceitou aquilo. Ela não podia simplesmente perder Nicolau assim. Primeiro, tentou refazer cada momento em que esteve com ele. Será que o papel caiu no táxi? Será que esqueceu no hotel? Ela ligou para o hotel em Florença. Senhora, verificamos seu quarto, mas não encontramos nada. Depois, enviou um e-mail para o hotel onde ele se hospedou, perguntando se poderiam dar alguma informação sobre ele. Nenhuma resposta. Ela procurou grupos de viagem no Facebook, fez postagens perguntando sobre o Nicolau, arquiteto brasileiro que viajou para a Itália no mês passado. Silêncio. Nenhuma pista. Amanda nunca se sentiu tão impotente. Enquanto isso, em São Paulo, Nicolau também esperava. Nos primeiros dias, checava o celular a cada 5 minutos, esperando uma mensagem de Amanda. Mas nada. Ele pensou no bilhete que deu para ela. Será que ela mudou de ideia? Será que aquele romance de viagem foi só um momento para Amanda, mas nada sério? Mas algo dentro dele dizia que não. No fundo, ele sentia que algo tinha dado errado. Então, ele começou sua própria busca. Entrou em contato com a agência que organizou o passeio dela, tentando descobrir mais informações. Nenhuma resposta concreta. Procurou por ela nas redes sociais, mas era como se Amanda fosse um fantasma. Sem conseguir encontrá-lo, Amanda começou a se questionar se deveria seguir em frente. Ela saía com amigos, tentava se distrair, mas toda vez que via um casal rindo juntos na rua, lembrava de Nicolau. Cada café que tomava trazia de volta a lembrança do café na Itália. Cada pôr do sol a fazia lembrar do olhar dele sobre ela. O tempo foi passando e depois de alguns meses, Amanda começou a aceitar que talvez nunca mais o encontrasse. Mas será que um amor assim poderia ser apagado tão facilmente? O destino, mais uma vez, tinha planos que nem Amanda nem Nicolau poderiam prever. Tentando seguir em frente. Os meses e anos passaram, e Amanda tentou seguir sua vida. Tentou. Ela voltou ao trabalho, às reuniões intermináveis, aos cafés tomados às pressas na cafeteria da esquina, às noites assistindo séries que não conseguiam prendê-la de verdade. Tudo parecia normal, mas nada parecia certo. Ela saía com as amigas, ria das conversas, mas por dentro sentia-se deslocada, como se uma parte dela estivesse presa em outra realidade. Você tá diferente, disse Júlia, sua melhor amiga, durante um jantar. Diferente como? Sei lá, parece que seu corpo tá aqui, mas sua cabeça tá longe. Amanda suspirou. Eu tô bem. É só cansaço. Júlia não insistiu, mas Amanda sabia que era mais do que isso. Era como se um pedaço do seu coração ainda estivesse perdido em Florença, esperando para ser encontrado. Do outro lado do oceano, Nicolau tentava fazer o mesmo. Ele se jogou no trabalho, passou horas extras no escritório, mergulhou em novos projetos. Mas sempre que fechava os olhos por um instante, via Amanda. Ele ainda tinha esperanças de encontrá-la? Sim, mas não sabia mais o que fazer. Quanto tempo se espera por um amor perdido? Uma noite, sentado em um bar com os amigos, tentou se convencer de que era hora de seguir em frente. Você precisa conhecer outra pessoa, cara, disse Ricardo, seu colega de trabalho. Não é tão simples assim. Claro que é. Baixe um aplicativo, marca um encontro, vive a vida. Nicolau riu, mas por dentro sentiu um aperto no peito. Será que esquecer Amanda era mesmo a solução? Um dia, Amanda aceitou um convite para um encontro. Ela estava cansada de se sentir presa a algo que talvez nunca mais voltasse. Talvez Júlia tivesse razão, era hora de seguir em frente. Ela se arrumou, colocou um vestido azul que adorava e escolheu um restaurante bonito. Seu acompanhante, Gustavo, era inteligente, educado e engraçado. Mas não era Nicolau. Ele falava, ela sorria e respondia, mas sua mente vagava. Será que Nicolau já esqueceu?
Será que ele já estava com outra pessoa? Quando Gustavo segurou sua mão sobre a mesa, Amanda sentiu algo estranho. Era errado. Ela percebeu que não estava pronta. Você tá bem? Ele perguntou. Amanda hesitou, depois sorriu, sincera. Eu pensei que estava, mas acho que ainda não. Gustavo assentiu, compreensivo. Então, quando estiver, me avisa. Ela agradeceu e saiu do restaurante com uma certeza. Alguns amores não podem ser substituídos. O destino move as peças. Amanda passou dias remoendo a sensação estranha que teve na livraria. O livro sobre arquitetura, idêntico ao que Nicolau comprou na Itália, parecia um pequeno sussurro do destino. Mas ela ainda não sabia o que fazer com isso. Até que, numa manhã chuvosa, enquanto tomava café em seu apartamento, seu celular vibrou. Era a Júlia. Você não vai acreditar no que eu descobri. A voz dela estava animada. O quê? Lembra do Nicolau? Aquele arquiteto que você conheceu na Itália? Amanda sentiu o coração dar um salto. Como poderia esquecer? Então, tem uma exposição de arquitetura aqui em Londres, neste fim de semana, e um dos palestrantes se chama Nicolau Azevedo. Arquiteto brasileiro. O mundo parou por um segundo. Não pode ser. É no sábado e domingo. Você vai ou não? Amanda não conseguiu responder de imediato. O que faria se fosse ele? O que diria? Mas no fundo, ela sabia a resposta. Eu vou. Nicolau e suas dúvidas. Enquanto isso, em São Paulo, Nicolau também sentia que o destino estava jogando com ele. Desde que voltou da Itália, ele tentou seguir em frente. Mas por mais que se ocupasse, por mais que tentasse conhecer outras pessoas, nada parecia certo. Uma noite, ao revisar seus e-mails, viu uma mensagem inesperada. Era um convite para palestrar em uma exposição de arquitetura em um fim de semana em Londres. Ele hesitou. Viajar até Londres não fazia parte dos seus planos. Mas então se lembrou de uma coisa. Amanda morava lá. A ideia bateu forte em seu peito. O destino estaria tentando aproximá-los de novo? Ele fechou os olhos por um instante e tomou sua decisão. No dia seguinte, respondeu ao convite. Confirmo minha participação. Nos vemos em Londres. O dia do evento. O sábado chegou. Amanda estava nervosa, quase arrependida de ter vindo. Ela caminhava pelos corredores do evento, olhando as exposições, mas sua mente estava em um único lugar. Nicolau estaria ali? E então, de longe, ela ouviu. Ele estava no palco, falando sobre um projeto sustentável. O mesmo sorriso, a mesma postura confiante. Ele parecia exatamente como ela se lembrava, mas ao mesmo tempo, havia algo diferente nele. Amanda prendeu a respiração. O que faria agora? Assim que a palestra terminou, Amanda tentou se aproximar. Mas havia muitas pessoas ao redor de Nicolau, e ele parecia ocupado cumprimentando colegas e respondendo perguntas. Ela hesitou. O que diria? Como explicaria tudo? Então, quando criou coragem e deu um passo à frente, alguém chamou Nicolau pelo nome. Era uma mulher. Alta, elegante, de cabelo curto e olhos brilhantes. Ela tocou no braço dele e sorriu. Amanda sentiu o chão sumir. Ele seguiu em frente. Uma dor inesperada apertou seu peito. Talvez o destino tivesse dado a ela essa chance tarde demais. Sem coragem para ficar ali, Amanda virou as costas e saiu do evento, sentindo que algo dentro dela se despedaçava. Mas o destino ainda não havia jogado sua última peça. O destino move as peças. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Virava na cama, sentindo o coração disparar só de imaginar a possibilidade de vê-lo novamente. Amanda não conseguia tirar aquela sensação da cabeça. O livro sobre arquitetura, a ligação de Júlia, o nome de Nicolau Azevedo na exposição, era coincidência demais para ser só acaso. E se ele não se lembrasse dela? E se ele tivesse seguido em frente? E se? Não. Amanda se sentou na cama e respirou fundo. Ela precisava ir. Mesmo que tudo tivesse mudado, mesmo que Nicolau não sentisse mais nada, ela precisava saber. No domingo, vestiu algo simples, mas elegante. Escolheu uma blusa azul claro, da mesma cor do céu na manhã em que se despediram na Itália. Antes de sair, olhou para o próprio reflexo no espelho. O destino me trouxe até aqui. Agora é com você, Amanda. Era o último dia do evento de arquitetura, estava movimentado, mas Amanda mal notava o ambiente.
Ela caminhava pelos corredores como se estivesse em um sonho, o coração batendo forte. E então, no meio do salão principal, seus olhos o encontraram. Nicolau. Ele estava no palco, falando sobre um projeto sustentável. O mesmo olhar intenso, a mesma postura confiante. O tempo não havia mudado quase nada nele. Amanda ficou imóvel. Era real. Ele estava ali. E então aconteceu. Por um breve segundo, ele olhou para a plateia. Seus olhos varreram a multidão e então pararam nela. Amanda sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele a viu. E naquele instante, ela soube. Nicolau ainda se lembrava dela. Assim que a palestra terminou, Amanda respirou fundo e se aproximou. Seu coração parecia prestes a explodir. Cada passo era uma mistura de medo e esperança. Mas então, o destino pregou uma peça cruel. Antes que ela pudesse chamá-lo, a mesma mulher apareceu ao lado de Nicolau. Alta, elegante, com um sorriso caloroso. Ela tocou o braço dele com intimidade e sussurrou algo em seu ouvido. Amanda parou no mesmo instante. Sentiu como se o ar tivesse sido arrancado dos pulmões. Era tarde demais? Ele deve ter seguido em frente. Ela viu Nicolau rir, descontraído, antes de se virar para falar com outra pessoa. A mulher continuava ali, próxima, confortável demais ao lado dele. Amanda deu um passo para trás. Depois mais um. O salão começou a parecer apertado, sufocante. O mundo girava ao redor dela, mas Amanda não conseguia se mover. Tudo dentro dela gritava para ficar, para chamá-lo, para perguntar: você ainda pensa em mim? Mas, e se a resposta fosse não? Ela fechou os olhos por um instante. O destino pode unir caminhos, mas também pode separá-los. Virou-se e saiu do evento sem olhar para trás, sentindo que algo dentro dela se partia em 1000 pedaços. Um olhar no meio da multidão. Fugir ou ficar? O vento frio de Londres cortava o rosto de Amanda enquanto ela caminhava apressada para longe do evento. Seu coração batia descompassado, a respiração estava curta, e tudo dentro dela parecia um turbilhão. Ela não deveria ter vindo. Ver Nicolau novamente foi um choque. Por um momento, ela pensou que o destino estivesse lhe dando uma chance, um reencontro mágico, mas então aquela mulher apareceu ao lado dele. Quem era ela? Namorada? Esposa? Uma colega de trabalho? As perguntas giravam na cabeça de Amanda, mas a verdade era que ela não tinha coragem de descobrir. Se ele estava com outra pessoa, talvez fosse melhor assim. Era isso que ela queria acreditar. Só que algo dentro dela gritava que aquela história ainda não tinha acabado. Ela parou no meio da rua, os carros passando ao redor, as luzes da cidade brilhando ao seu redor. Olhou para trás. E se ela estivesse errada? Enquanto isso, dentro do evento, Nicolau ainda conversava com os colegas, mas sentia um incômodo estranho. Como se algo tivesse acontecido, algo importante, e ele não tivesse percebido. A inquietação crescia. Até que, de repente, ele sentiu um arrepio, uma sensação inexplicável. Ele ergueu os olhos e olhou ao redor, como se esperasse encontrar algo. Ou alguém. Por um segundo, achou que estivesse imaginando. Mas então, bem ao fundo do salão, perto da saída, ele viu um vulto familiar. Os olhos de Nicolau se arregalaram. Amanda. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. O barulho das conversas, os flashes das câmeras, a movimentação do evento. Ele deu um passo à frente, tentando confirmar se era real, se não era apenas um delírio da sua mente. Mas, antes que pudesse chamá-la, ela virou as costas e saiu apressada pela porta. Não. O coração dele disparou. Sem pensar duas vezes, Nicolau largou o que estava fazendo e foi atrás dela. Amanda tentava se convencer de que sair dali era a coisa certa a fazer. Ela andava pela calçada, sentindo o frio aumentar, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger de algo invisível. Mas, antes que pudesse atravessar a rua, algo a fez parar. Uma sensação. Um pressentimento. Ela virou-se devagar, e então, seus olhos encontraram os dele. Lá estava Nicolau, parado na rua, respirando pesado, como se tivesse acabado de correr. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Seus olhares se encontraram, e tudo voltou. O tempo na Itália, os risos compartilhados, as noites conversando sobre sonhos, os toques, os beijos. Amanda sentiu a garganta secar. Ele ainda estava ali. Mas será que ainda era o mesmo Nicolau que ela conheceu? E, mais importante,
O que ela faria agora? O peso do silêncio. O mundo ao redor parecia ter congelado. Amanda e Nicolau estavam ali, parados no meio da calçada, encarando-se como se o tempo tivesse voltado àqueles dias em que tudo entre eles fazia sentido. Mas agora havia um silêncio entre eles. Um silêncio cheio de perguntas não feitas. O olhar de Nicolau carregava surpresa, dúvida, talvez até um pouco de mágoa. O de Amanda, por outro lado, misturava medo e saudade. Ela abriu a boca para dizer algo, mas as palavras não vieram. Como começar? Oi, quanto tempo? Eu tentei te encontrar. Você sente minha falta? Mas, antes que pudesse decidir, Nicolau deu um passo à frente. Amanda? A voz dele era rouca, como se também estivesse tentando encontrar palavras. Ela prendeu a respiração. Oi, Nicolau. Foi só um sussurro, mas foi o suficiente para fazer o coração dele disparar. Havia 1 milhão de coisas que Amanda queria dizer. Perguntar por que nunca mais se falaram, contar sobre o bilhete perdido, perguntar sobre a mulher que estava com ele no evento. Mas ela ficou ali, imóvel, esperando para ver o que Nicolau faria. Ele, por outro lado, parecia processar o choque. Você ainda está aqui em Londres? Amanda assentiu. Há 2 anos. Nicolau passou a mão pelos cabelos, como se tentasse entender tudo. Eu nunca soube. Eu achei que você... Ele parou, suspirando. Eu te procurei, sabia? O coração dela deu um salto. Procurou? Ele assentiu. Por meses. Mas não tinha seu contato, e você não estava em nenhuma rede social. Eu até voltei ao lugar onde nos conhecemos, na Itália. Amanda sentiu um nó na garganta. Ele voltou. Ele tentou. Ela fechou os olhos por um instante. Eu perdi seu número, Nicolau. O silêncio entre eles ficou mais pesado. Ela podia ver nos olhos dele a mistura de alívio e frustração. Como se finalmente tudo fizesse sentido, mas ao mesmo tempo, como se tivessem perdido tempo demais. O vento frio soprava, mas Amanda sentia o rosto quente. Nicolau ainda estava ali parado. Depois de tanto tempo, de tantas dúvidas, de tantas noites em que ela se perguntou se deveria esquecê-lo, ele ainda estava ali. Ela não sabia o que dizer. Não sabia se o destino realmente queria que eles voltassem a ficar juntos ou se era apenas uma lembrança para mostrar o que poderia ter sido. Mas então, Nicolau sorriu. Um sorriso pequeno, quase hesitante, mas cheio de algo que Amanda reconhecia: esperança. Você ainda gosta de café? Ele perguntou, apontando para um pequeno café do outro lado da rua. Amanda piscou, surpresa. E então, depois de tudo, depois de tanta espera, depois de tanto medo, ela sorriu de volta. Ainda gosto. E, juntos, deram o primeiro passo. Medo e desejo. A distância que ainda existia. O aroma de café fresco preencheu o ar assim que Amanda e Nicolau entraram no pequeno café à beira da rua. Era um lugar aconchegante, com paredes de tijolos aparentes e luzes amareladas que criavam uma atmosfera intimista. O tipo de lugar onde se pode passar horas conversando sem perceber o tempo passar. Mas, naquele momento, o tempo parecia o maior obstáculo entre eles. Sentados um de frente para o outro, com uma xícara fumegante entre as mãos, ambos tentavam encontrar um jeito de preencher os anos que passaram separados. Havia tantas perguntas não feitas, tantas palavras não ditas. Amanda observava Nicolau atentamente. Ele mexia o café distraidamente, como se estivesse organizando os próprios pensamentos. Eu ainda não acredito que você está aqui, ele finalmente disse, quebrando o silêncio. Tantas vezes eu pensei em como teria sido diferente se tivéssemos conseguido manter contato. Amanda sentiu o peito apertar. Eu também. Você não faz ideia. O olhar dele a prendeu no lugar. Faz tempo que você está em Londres? 2 anos. Trabalho com restauração de obras de arte. Nicolau sorriu de leve. Então você realmente seguiu o seu sonho. Ela assentiu, apertando a xícara entre os dedos. E você? Perguntou, hesitante. Você está com alguém? A pergunta escapou antes que pudesse impedi-la. O sorriso de Nicolau desapareceu lentamente. Ele soltou um suspiro, apoiando os cotovelos na mesa. Não. A mulher que estava comigo no evento é apenas uma amiga e colega de trabalho. Amanda sentiu um alívio percorrer seu corpo, mas tentou não demonstrar. E você? Ele retribuiu a pergunta. Ela desviou o olhar. Tive alguns relacionamentos, mas nada que durasse.
Acho que eu nunca consegui me entregar completamente a alguém. Nicolau ficou em silêncio por um momento. E então, disse algo que fez Amanda prender a respiração. Talvez porque parte de você ainda estivesse esperando por isso. O coração de Amanda bateu forte. Ela queria negar, queria rir, dizer que ele estava exagerando. Mas não conseguia. Porque, no fundo, ele estava certo. Todos esses anos, por mais que tentasse seguir em frente, Nicolau nunca foi apenas uma lembrança. Ele era a pergunta sem resposta, a história interrompida. O medo tomou conta dela. E se tudo isso fosse apenas uma ilusão? Não sei, Nicolau. Ela suspirou, encarando o líquido escuro na xícara. O que estamos fazendo aqui? Ele franziu a testa. Estamos tentando entender o que ainda existe entre nós. E se não existir mais nada? Ela forçou um sorriso inseguro. E se ainda existir tudo? Nicolau rebateu, sem hesitação. Amanda engoliu em seco. O olhar dele era intenso, como se estivesse enxergando além de suas palavras, além de seus medos. E era isso que a assustava. Porque, no fundo, ela queria acreditar. O silêncio entre eles foi quebrado pelo som da chuva batendo na janela do café. Amanda olhou para fora. As gotas escorriam pelo vidro, tornando as luzes da cidade borradas, como um quadro impressionista. Ela se lembrou da última noite na Itália, quando eles se despediram sob o céu estrelado. Naquela noite, ela quis beijá-lo uma última vez, mas hesitou. E agora estava hesitando de novo. Você sente medo? Nicolau perguntou de repente. Ela franziu a testa. Medo do quê? Ele encostou as costas na cadeira e cruzou os braços, observando-a. De se permitir sentir. Amanda sentiu a respiração falhar por um segundo. A resposta estava ali, na ponta da língua. Mas ela não queria admitir. Porque, sim, ela sentia medo. Medo de acreditar no destino e se decepcionar. Medo de se entregar de novo e perder tudo outra vez. Mas, acima de tudo, medo de que Nicolau ainda fosse o único capaz de fazê-la sentir de verdade. Ele percebeu sua hesitação e sorriu de lado. Está tudo bem, Amanda. Eu também tenho medo. O coração dela deu um salto. Tem, ele afirmou balançando a cabeça. Mas isso não significa que eu vá desistir. Amanda sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A forma como ele a olhava, como se estivesse esperando que ela desse o primeiro passo, fez com que tudo ao redor desaparecesse. E, por um instante, ela quis esquecer o medo. Ela quis se perder naquele olhar. Mas será que ela teria coragem de arriscar? O pedido inesperado. A xícara entre minhas mãos já havia esfriado, mas eu não me atrevia a soltá-la. Talvez fosse uma forma de manter as mãos ocupadas, evitar que tremessem com a avalanche de emoções que Nicolau havia despertado em mim. Ele me olhava como se estivesse tentando decifrar meus pensamentos, e eu me perguntava se ele sabia que eu estava completamente perdida naquele momento. Eu não esperava por isso, confessei, quebrando o silêncio. Nicolau arqueou uma sobrancelha, um meio sorriso brincando em seus lábios. Pelo café ou por me encontrar? Soltei uma risada nervosa. Pelo que estamos sentindo agora. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que eu lembrava bem de quando ele estava nervoso. Eu também não, Amanda. Mas a verdade é que, desde o momento em que te vi naquela multidão, algo dentro de mim disse que essa história ainda não tinha acabado. Meus olhos encontraram os dele. Havia sinceridade ali, uma transparência que me desarmava completamente. Eu queria acreditar nisso. Queria me permitir acreditar. Mas antes que eu pudesse responder, Nicolau inclinou-se levemente sobre a mesa e, com uma voz firme, disse algo que fez meu coração disparar. Vem viajar comigo. Eu pisquei, tentando absorver o que ele acabará de dizer. O quê? Ele sorriu, mas seus olhos estavam sérios. Viaje comigo, Amanda. Como fizemos naquela vez. O ar ao meu redor pareceu sumir. Meu coração acelerou de um jeito que eu não sentia há anos. Nicolau, minha voz saiu quase como um sussurro. Você sabe o que está dizendo? Ele assentiu. Sei exatamente o que estou dizendo. Balancei a cabeça, rindo sem graça. Você está falando como se fosse simples, como se fosse só largar tudo e ir. Ele deu de ombros. Por que não seria? Porque eu tinha medo. Porque eu não sabia se tinha coragem de reviver tudo o que senti naquela viagem à Itália. Porque se eu fosse, talvez não quisesse voltar. Mas antes que eu pudesse formular uma resposta, Nicolau continuou.
Você se lembra de como foi? Cada dia, cada cidade nova, cada risada? Eu nunca esqueci. Aquela frase mexeu comigo mais do que eu gostaria de admitir. Sim, eu lembrava. Lembrava de cada detalhe. E talvez fosse exatamente isso que me assustava. Minha mente gritava: não faça isso. Era loucura. Era impulsivo. Mas meu coração já estava a um passo de dizer sim. Você ainda não me disse para onde quer ir. Murmurei, tentando ganhar tempo. Nicolau sorriu, inclinando-se ainda mais sobre a mesa. Paris. Meus olhos se arregalaram. Paris? Ele assentiu. Uma cidade perfeita para recomeços, não acha? Eu segurei o ar, sentindo meu peito se encher de uma mistura de medo e desejo. Eu poderia dizer não. Poderia encerrar aquilo ali, continuar minha vida, enterrar aquela história para sempre. Mas e se essa fosse a minha última chance? E se, dessa vez, eu finalmente dissesse sim? Escolhendo o amor. Passei a noite inteira em claro. Ao deixarmos o café, prometi a Nicolau dar uma resposta no dia seguinte. As palavras de Nicolau ecoavam na minha mente como uma música repetitiva. Vem viajar comigo. Paris. Fechei os olhos e tentei imaginar. O cheiro do café e dos croissants pela manhã, a luz dourada refletindo no rio Sena, as caminhadas sem destino pelas ruelas de Montmartre. Mas logo minha mente me puxava de volta à realidade. E se tudo isso fosse um erro? Se eu dissesse sim e, no fim, percebesse que só estava presa a uma lembrança? A razão e o coração travavam uma batalha silenciosa dentro de mim. De um lado, a voz sensata que dizia: você tem uma vida aqui, um trabalho, responsabilidades. Do outro, um sussurro mais forte: e se você nunca mais tiver essa chance? Quando o sol nasceu, percebi que ainda não tinha uma resposta. Mas precisava de uma. E Nicolau não esperaria para sempre. O encontro estava marcado para o fim da tarde, no mesmo café. No escritório o dia passou arrastado, cada minuto carregando o peso da decisão que eu teria que tomar. Quando cheguei, Nicolau já estava lá, sentado na mesma mesa de antes, girando distraidamente a alça da xícara de café. Ao me ver, abriu um sorriso, mas havia um ar de expectativa em seu olhar. Eu respirei fundo. Você pensou sobre o que eu disse? Ele perguntou, direto. Meu coração disparou. Pensei. Ele se inclinou um pouco para frente. E então, segurei a borda da mesa, tentando acalmar o turbilhão dentro de mim. Então, finalmente, falei. Eu tenho medo, Nicolau. Medo de que a gente esteja vivendo algo que já passou, que não podemos recuperar. Medo de que isso seja só uma ilusão. Ele me olhou com uma paciência infinita. E se não for? Fiquei em silêncio. Amanda, o medo faz parte de tudo. Mas viver preso a ele é muito pior do que arriscar. O nó na minha garganta apertou. Eu não sei. Então me diga a verdade. O que você sente? Olhei nos olhos dele. E foi naquele instante que percebi. Eu não precisava ter todas as respostas. Não precisava saber onde aquilo nos levaria. Eu só precisava saber o que eu queria naquele momento. E eu queria Nicolau. Soltei o ar lentamente, sentindo o coração tomar a decisão antes da minha boca. E então, pela primeira vez, escolhi o amor. Sim, eu vou com você. O sorriso que surgiu no rosto de Nicolau foi o mais lindo que já vi. Ele segurou minha mão sobre a mesa e, sem pensar, eu entrelacei meus dedos nos dele. Uma eletricidade tomou conta do meu corpo. Você não vai se arrepender, ele prometeu. E então, sem hesitação, sem dúvidas, sem medos, ele se inclinou e me beijou. Foi um beijo diferente de todos os que já trocamos. Porque, dessa vez, ele carregava uma certeza. Não era um beijo de despedida. Era um beijo de começo. E Paris nos esperava. O final perdido e encontrado. O avião pousou suavemente na pista do aeroporto Charles de Gaulle, e meu coração parecia bater no mesmo ritmo da cidade que nos aguardava. Paris. Não mais um sonho distante, não mais uma lembrança de algo que se perdeu. Era real. Quando descemos do avião, Nicolau segurou minha mão como se temesse que eu mudasse de ideia. Ainda está comigo? Ele perguntou, com um sorriso de canto. Mais do que nunca, respondi. E era verdade. Eu tinha medo. Ainda tinha dúvidas sobre o futuro. Mas, pela primeira vez, estava disposta a deixar a vida me surpreender.
Passamos os primeiros dias explorando a cidade como se cada canto fosse um pedaço da nossa história que esperava para ser descoberto. Montmartre, o Sena, os cafés aconchegantes onde o tempo parecia desacelerar. Cada rua nos levava a um momento inesperado. Uma risada compartilhada, um toque roubado, um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Mas foi em uma tarde cinzenta, enquanto caminhávamos pela livraria Shakespeare Company, que algo mudou. Nicolau segurava um livro, ele o abriu na minha frente. Dentro, havia algo que fez meu coração parar. Um papel dobrado. Um bilhete. Reconheci minha própria caligrafia no instante em que vi as palavras. Se um dia o destino nos quiser juntos, ele vai dar um jeito. Era um bilhete que eu havia escrito anos atrás, na noite antes de partir da Itália. Mas não tive coragem de entregar para Nicolau. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto olhava para Nicolau. Como você? Ele sorriu, tocando meu rosto com delicadeza. Eu voltei para aquele hotel. Depois que você partiu. O recepcionista encontrou isso no seu quarto e guardou. Eu peguei e trouxe comigo. Meu coração se apertou. Durante todo esse tempo, esse bilhete existiu. Durante todo esse tempo, nossa história nunca esteve realmente perdida. E agora, ela estava completa. Quando saímos da livraria, uma chuva fina começou a cair. As ruas de Paris se iluminaram sob as gotas d'água, e Nicolau riu, puxando-me pela mão. Parece que o destino realmente deu um jeito, não é? Eu ri junto, sentindo a água fria na pele, o calor do momento dentro de mim. Sim. E acho que agora não temos mais desculpas para fugir. Nicolau me olhou intensamente, e naquele instante eu soube. Eu o amava. Amava do jeito mais puro, mais simples, mais verdadeiro. E então ele me puxou para si, e nos beijamos no meio da rua, sob a chuva, com a Torre Eiffel brilhando ao fundo. Dessa vez, sem despedidas. Dessa vez, sem bilhetes perdidos. Dessa vez, era para sempre. Fim.